Imagine there's no heaven. It's easy if you try. As orquídeas têm fascinado os homens há mais de 2.500 anos, sendo utilizadas no passado para fins curativos. O país que tem grande interesse por orquídeas é a China, pois ela é citada na literatura antiga, nas artes, pintura, desde o século X a.C. Elas localizam-se em quase todos os continentes, com exceção da Antártida, sendo predominante nas áreas tropicais. Tem formas, cores mais variadas e tamanho. Hoje usamos para fins ornamentais, sendo poucas que servem para fins industriais. Por exemplo, a vanila, de onde se extrai a baunilha. Na atualidade existem muitos híbridos lindíssimos que são produzidos por orquidicultores. Nas cidades existem associações de orquidófilos que promovem palestras e exposição das flores. As orquídeas mais conhecidas são Catileia, bonitas e delicadas, Vandas, raízes penduradas, e Phalaenopes, galhos. O cultivo deve ter orientação de um orquidófilo, pois nos dará informação sobre o substrato, tipo de luz, umidade, para termos êxito no seu cultivo. Como nós estamos falando sobre orquídea nesta matéria, nós viemos até aqui com a dona Leonice, ela que cuida de flores e plantas ornamentais e vai estar nos esclarecendo um pouco sobre como ter maiores cuidados com as orquídeas. Como a pessoa que tem essa planta, ela deve ter os cuidados com ela. Não molhar muito, né? Molhar no máximo 2 vezes por semana, de 3 em 3 meses fazer a adubação, um pouco de quintura, não deixar em frio, chuva. Tem que sempre ter aquela proteção se for criar ela em quintal assim, né? Ter sempre o viveiro e dentro de casa deixar uns dias, não deixar permanente dentro de casa, né? Deixar sempre ela fora, que agora sempre uma quintura e bastante sol. Sinara, qual a importância e os cuidados que se devem ter com as orquídeas? A orquídea, ela é um símbolo de delicadeza e sofisticação. Ela pode ser encontrada em várias tonalidades. E por apresentar essa beleza única, elas são ótimas opções de presentes, de lembranças, principalmente em datas especiais. O cultivo dessa flor, por ela ser tão apreciada, ela exige alguns cuidados. Alguns cuidados básicos, como ela não pode ter um pratinho embaixo com água devido às suas raízes apodrecerem. Ela tem que ser cultivada com parcialmente os raios solares tocando nelas. Exemplo, os raios solares da manhã até as 9 e os raios solares da tarde após as 16 horas. E elas complementando também os cuidados para você ter com sua orquídea, ela também exige umas pulverizações com fungicida levemente e regando as suas orquídeas. E de um modo geral também, cada espécie ela tem sua época de floração. Tem espécies que elas florescem uma vez ao ano. Mas também existem espécies como as vandas, que elas bem tratadas, bem cuidadas, bem adubadas, elas chegam a florir até 3 vezes ao ano. Aqui em nossa região há 2 municípios que produzem, Castanhal e Capitão Poço. Vejamos os diferentes tipos de híbridos de orquídeas. Delicie-se com a sua beleza. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not.